Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. E o tema desse vídeo é absolutismo, mercantilismo e grandes navegações. São três momentos históricos de muita importância, né? Aqui vamos fazer uma revisão desses três momentos e os eventos envolvidos aí, né, nesses três temas pegam do século XV até o século XVIII. Primeiramente, o absolutismo. O absolutismo tem a ver com uma ideia de poder absoluto dos reis, né? Lá no final do feudalismo, com o poder cada vez mais diminuindo nas mãos dos senhores feudais e o poder aumentando e centralizando nas mãos dos reis, você tem uma série de teóricos, entre eles Nicolau Maquiavel, né, Jean Bodin, Jacques Bossuet, Thomas Hobbes, que vão tratar sobre uma origem divina do poder dos reis, a necessidade de ter o rei comandando como se fosse um representante para evitar o caos na sociedade. Então, a ideia aí de um contrato social, né? A, a postura do governante fazendo tudo que está ao seu alcance para se manter no poder, né, sendo amado e temido. Então você tem toda uma série de ideias aí que vão dar base à postura política de centralização do poder na mão do rei. O absolutismo ele vai se manifestar com mais ênfase, com mais destaque, principalmente na França e na Inglaterra. O caso inglês, você tem Henrique VIII, por exemplo, que se separa da Igreja Católica e funda a Igreja Anglicana. Já na França, também você tem aí, né, a centralização do poder na mão dos reis franceses ao longo aí dos séculos XVI, XVII, XVIII, e, digamos, uma síntese desse do absolutismo francês na frase de Luís XIV, o Rei Sol, né, quando ele diz: o Estado sou eu, né, ou em francês aí, l'état c'est moi. Né? Junto com o absolutismo, que vai ter a sua crise, seu fim no século XVIII, junto com o absolutismo você tem o mercantilismo, que era o braço econômico aí, né? O mercantilismo ele vai conduzir a economia de vários reinos europeus ao longo aí, dos séculos XV, XVI, XVII, né? Baseado na ideia de uma balança comercial favorável, né? Ou seja, mais vender do que comprar, de um metalismo, então o acúmulo de metais preciosos, né? O acúmulo de ouro e prata, né? Como um fator de riqueza dos reinos europeus. O protecionismo, então os reinos europeus vão proteger os seus produtos, criar mecanismos para favorecer o seu próprio comércio, né, na concorrência com os estrangeiros. E o colonialismo, então a busca por novas terras para aumentar o mercado consumidor, aumentar o comércio, as possibilidades de comércio, e também ter mais terras para a obtenção de matérias-primas. E esse contexto mercantilista, esse pensamento mercantilista, vai dominar o que chamamos de grandes navegações. O que foram as grandes navegações? Foi um grande momento histórico onde reinos europeus se lançam aos mares em busca de novas terras e de novas oportunidades de comércio. O primeiro reino europeu a se dedicar a isso foi Portugal. Portugal, né, estava aí num contexto de dificuldades comerciais,
né? Porque, por exemplo, para ter contato com a Índia, você tinha os intermediários, né? Árabes, turcos, italianos, etc. O mar Mediterrâneo já dominado por, né, por reinos muçulmanos do norte da África, pelas repúblicas ali da Itália. Então, havia para os portugueses a necessidade de outras oportunidades de comércio que não fossem pelo mar Mediterrâneo nem pelo Oriente Médio. Então, aonde você tem, ao longo do século XV, o reino português explorando o Oceano Atlântico, em busca tanto ali do comércio com os reinos do litoral africano, o litoral oeste do continente africano, e principalmente um caminho para se chegar à Índia. Né? Da primeira tentativa de exploração do Oceano Atlântico, de invasão de um reino muçulmano no norte da África, que foi a tomada de Ceuta, no Marrocos, em 1415, até a chegada à Índia com o comandante Vasco da Gama liderando navios portugueses em 1498, são 83 anos, né, de exploração do Oceano Atlântico e depois do Oceano Índico, de contatos com vários reinos, né, e vários povos aí do litoral oeste do continente africano e depois da parte leste, né, indo ali para Moçambique, e com Portugal dominando várias ilhas do Oceano Atlântico e entrando fortemente no comércio de escravos. Em 1498, Vasco da Gama, comandando navios portugueses, chega à Índia. Enquanto isso, os espanhóis também já tinham se lançado aos mares e, através do navegador Cristóvão Colombo, comandando 3 navios em nome do governo espanhol, em 1492 chegam ao continente americano. Né? O Cristóvão Colombo ele fez um total de 4 viagens, principalmente pela América Central e o litoral norte da América do Sul, dando aos espanhóis a conclusão de que se tratava de um continente desconhecido para os europeus e com possibilidades aí de exploração, colonização, comércio. Né? E aí Portugal e Espanha, já se lançando ao Oceano Atlântico, assinam em 1494 o chamado Tratado de Tordesilhas, colocando uma linha imaginária no sentido norte-sul, aonde uma parte do que hoje é o Brasil e mais o continente africano e o continente asiático, aquilo que fosse dominado e tomado posse seria dos portugueses. Daquela linha para o oeste, então abarcando aí o continente americano, quase todo, né, o continente americano e mais o Oceano Pacífico, o que fosse tomado posse, conquistado, invadido, seria dos espanhóis. Então, o Tratado de Tordesilhas, 1494, dividindo o mundo entre Portugal e Espanha. E tanto portugueses como espanhóis tinham por objetivos da colonização a exploração, né? Explorar as matérias-primas, explorar os recursos das terras conquistadas, também no caso aí, procurar ouro e prata. Né? Os espanhóis tiveram um sucesso mais rápido nesse sentido, os portugueses ainda demorariam para explorar largamente o ouro, né, aqui no Brasil. E o outro objetivo também era espalhar a fé católica pelas terras conquistadas. E era depois, né, também aí ao longo do século XVI, no contexto da Reforma Protestante, então aí Portugal e Espanha se empenham mais nesse objetivo de impor a religião católica
para as populações das terras invadidas e conquistadas. Em 1500, na segunda viagem para a Índia, os portugueses chegam ao Brasil, né? Aí primeiro chamaram de Santa Cruz, né? Ilha de Veracruz, tal. Depois deram o nome de Brasil e tomaram posse aí de terras no litoral. Depois, ao longo do século XVI, XVII, aí você vê uma interiorização da colonização, mas a princípio no litoral. Por fim, cabe aqui destacar também a viagem de Fernão de Magalhães. Ele sendo português, mas com né, com a sua viagem em nome do governo espanhol, Fernão de Magalhães aí trabalhando para a Espanha. E de 1519 a 1522, os navios comandados por Fernão de Magalhães fazem a primeira viagem de volta ao mundo, confirmando a característica do planeta Terra aí de ser geoide, né? Ou popularmente chamada de redonda, né? Popularmente fala-se a Terra é redonda. E confirmando que a Terra não é plana. O próprio Fernando de Magalhães morreu no meio da viagem. E aí Sebastián Elcano termina a viagem, né, aumentando os domínios espanhóis e confirmando aí essa característica geoide do planeta Terra, ou popularmente dizendo, a Terra é redonda. Esses e outros assuntos ainda poderemos explorar em outros vídeos, mas por hora temos essa revisão desses assuntos tão importantes para o estudo da história. Muito obrigado.